A gente está aprendendo na prática o que significa seguir Jesus e a gente está fazendo isso a partir de textos bíblicos que nos ensinam sobre o que é o verdadeiro discipulado, que é seguir a Cristo. Discipulado é você seguir Jesus. O nosso grande discipulador é Cristo Jesus, ele é o nosso modelo. É a ele que nós seguimos. Somos discípulos de Jesus. Então, nós estamos numa jornada na qual estamos aprendendo a seguir Jesus, na qual nós estamos aprendendo com Ele, e nós estamos buscando nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Afinal, esse é o objetivo. O objetivo é que você se torne semelhante a Jesus. Quando Deus nos criou à sua imagem conforme a sua semelhança. E Ele cria-nos desta maneira para a sua glória, para que nós expressássemos a glória dele e o glorificássemos em todas as coisas. O que acontece é que o pecado entrou em nossos corações, o pecado entrou no mundo, e o pecado deformou a imagem de Deus em nós. A imagem de Deus em nós, ela foi distorcida, deformada. E aí, então, o caos aconteceu nesse mundo, né? Entrou caos e destruição e morte, e o que acontece é que nós, por conta própria, não temos como e jamais conseguiremos restaurar a imagem de Deus em nós. Por conta própria, nós não conseguimos nos livrar dos nossos próprios pecados. Ao contrário, a Bíblia diz que nós nos tornamos escravos do pecado e que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, separados de Deus. E a consequência última disso é a separação eterna de Deus, que é o que a Bíblia chama de inferno. O inferno nada mais é do que o lugar onde permanecerão eternamente todos aqueles que estão separados de Deus. É a separação eterna de Deus. Só que Deus é tão maravilhoso que existe uma boa notícia diante disso, que apesar de não conseguirmos nos livrarmos dos nossos pecados, apesar de não termos capacidade de restaurarmos a imagem de Deus em nós e sermos restaurados a um relacionamento com Ele, Deus fez isso por nós. A Bíblia diz claramente que Deus os amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho, para que por meio desse filho nós fôssemos restaurados a um relacionamento com Ele. Não somente isso, nós tivéssemos a imagem dele restaurada em nós, e não somente isso, nós desfrutássemos eternamente da glória dele, vivendo com Ele para sempre. Isso não é maravilhoso? Pois bem, a gente então vai ver como se dá esse processo de transformação à imagem de Cristo em nós. Porque uma vez que nós recebemos a Cristo, nascemos de novo. Então nós agora passamos a ser libertos, né? Nós somos libertos da punição eterna do pecado, como eu disse na semana passada. E então inicia-se uma jornada na qual nós estamos sendo dia após dia libertos do poder do pecado, salvos do poder do pecado que ainda atua contra nós. E nós, então, estamos sendo transformados na imagem de Jesus. E o resultado final é que um dia nós seremos como Ele. Nós seremos semelhantes a Ele finalmente, viveremos com Ele eternamente, sem pecado algum, porque nós seremos finalmente salvos da presença do pecado. Então, como é que acontece essa jornada de salvação aqui, enquanto nós somos transformados à imagem de Jesus? É isso que a gente vai ver hoje. E a gente vai ver claramente, como você pode ver aí, que nós somos transformados de glória em glória. A gente vai entender o que isso significa. Para isso, a gente vai ler o texto de 2 aos Coríntios, capítulo de número 3, no versículo 18, que diz assim: assim, todos nós, diga comigo, todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante da sua palavra, e eu peço, Senhor amado, vem e nos ensina, nos transforma por meio da sua palavra. Muda, Senhor, o nosso caráter, molda-nos à imagem de Cristo. Que ao sairmos daqui nessa noite, nós deixemos esse lugar mais parecidos com Cristo. E que vivamos ao longo dessa semana mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Gente, nós vivemos na era da tecnologia, certo? Hoje, todo mundo tem um smartphone, tem um celular na mão.
Eu estou aqui agora falando com vocês, tem uma câmera me gravando, tem os slides passando aqui na tela, eu tenho meu smartphone aqui, eu tenho um laptop aqui comigo, e você deve ter o teu smartphone aí com você também. Nós vivemos na era da tecnologia. Quando eu era criança, eu me lembro, e os meus cabelos brancos acabam me entregando, mas que a gente tinha uma atividade muito legal em casa, que era uma das coisas mais legais durante a semana, é quando a gente ia com meu pai na locadora. Quem aqui já foi numa locadora ou ia na locadora, gente? Não me deixa sozinho, por favor. Eu não sou tão velho assim. Obrigado. E era muito legal ir na locadora, porque era um evento. Então, a gente saía de casa, eu muito animado, ia eu, meu irmão, meu pai, a gente ia junto com ele, e a gente ficava lá, às vezes, mais de 1 hora na locadora, escolhendo o filme que a gente assistia, olhando os filmes que tinha, e comentando, e a locadora que a gente ia era uma locadora grande, então a gente ficava olhando todos os filmes, tinha a sessão de criança, tinha os filmes de ação, e aquela coisa toda, meu pai escolhia os filmes dele, a gente escolhia o nosso, era muito legal. E aí a gente ia para casa e ainda era aquele videocassete, né? A fita VHS ainda que a gente assistia. Depois veio a era do DVD. Aí agora melhor qualidade de som e de imagem, de repente mudou. Só que a era do DVD ela já foi uma era um pouco mais curta, porque logo depois chegou o Blu-ray. E não deu nem tempo de a gente saber o que é Blu-ray direito e já chegaram os streamings. Hoje você tem muito mais do que uma locadora à sua disposição, na palma da sua mão, no seu smartphone ou com controle remoto na sua televisão, e você acessa o filme que você quer, a hora que você quer, você consegue maratonar um monte de séries e assistir trilogias e filmes inteiros, e o que você quiser, na palma da sua mão, gente. Porque hoje tudo é muito mais rápido, fácil e controlável. A era da tecnologia molda para nós um estilo de vida onde as coisas são rápidas, fáceis e controláveis. Hoje a gente tem smartphones que têm milhares de aplicativos disponíveis para a gente faz o que a gente precisar fazer, resolve o que precisa resolver, tudo pelo celular. Olha que interessante isso. Eu me lembro que o primeiro celular que eu tinha só tinha o jogo da cobrinha, gente. Só era para ligar e jogar cobrinha, era isso. E hoje tudo mudou. Certo? A gente não precisa mais esperar muito as coisas e a gente já fica estressado quando demora muito para chegar o iFood que a gente pediu. Se demora um pouquinho mais. Só que ao mesmo tempo a gente briga com os motoqueiros na rua, porque eles bagunçam com o trânsito e o mesmo povo que briga com os motoqueiros na rua fica estressado que o motoqueiro demora para chegar com o iFood. Olha que beleza. Porque a gente vive uma vida onde a gente quer tudo rápido, fácil e controlável. Só que quando a gente fala do processo de formação da vida cristã e da imagem de Jesus, é outra realidade. A jornada de formação na imagem de Jesus, gente, ela é difícil, ela é lenta e ela não tem como ser controlada por nós. É difícil, lento e não dá para controlar. Olha só o que o texto diz. Todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Percebe que a transformação, então, na imagem de Jesus e na vida do cristão, não é uma coisa instantânea. Embora haja uma parcela dessa transformação que seja instantânea, porque a Bíblia diz assim, que todos aqueles que creem em Jesus, eles se tornam uma nova criatura. Eles nascem de novo, se tornam uma nova criatura, as coisas velhas passam, tudo se faz novo. Então você recebe uma nova identidade. Todos os seus pecados são instantaneamente perdoados e você é instantaneamente justificado. Quando você é regenerado, você experimenta a justificação e o perdão completo dos seus pecados. Ótimo. Porém, a partir daí, você entra numa jornada que é o que a Bíblia chama de discipulado, santificação, na qual você vai agora caminhar dia após dia até que você seja plenamente transformado. Por isso que é muito legal a figura que a Bíblia usa do novo nascimento. Porque a figura bíblica é o seguinte, que ter um encontro com Cristo e receber Cristo em seu coração é semelhante a nascer de novo. Então você se torna um pequeno bebê, que agora vai precisar crescer e desenvolver-se em maturidade, vai precisar passar por uma jornada de crescimento até o dia que você vai atingir, como diz lá em Efésios, que a gente já viu na semana passada, a estatura de Cristo. Mas isso leva
Um bom período. E essa é uma jornada que ela é, como eu já falei, difícil. Vai envolver sofrimento, vai envolver tentações, vai envolver dificuldades, vai envolver dilemas. Muitas vezes você vai se questionar, porque vai parecer que nada está acontecendo na sua vida. Você vai se perguntar, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? Por que parece que as coisas não mudam? Por que parece que não avança? Por que parece que eu estou regredindo? Porque é uma jornada onde você está lidando com o pecado em você, com o pecado ao redor de você, com o pecado nas pessoas à sua volta, em um mundo caído. Então você precisa da obra do Espírito Santo que vai te moldando dia após dia nessa jornada de transformação à semelhança de Jesus. E por isso ela é lenta e ela não tem como ser controlada por você. É isso que a gente vai ver. Toda a nossa vida cristã é uma jornada de formação na imagem de Jesus. A gente começou a se acostumar com o evangelho que também abraçou o mal do nosso tempo e que é moldado pela cultura e pelo tempo em que a gente vive. E que tipo de evangelho é esse? É um evangelho onde tudo é rápido, onde tudo é fácil e um evangelho onde as coisas são controladas por você. Percebe que a gente está acostumado com um tipo de mensagem do evangelho onde a gente diz o seguinte: você levanta a sua mão, você aceita Jesus e na hora você vai para o céu, você não vai mais para o inferno e se você fizer determinadas coisas, você vai manter a sua salvação. É fácil, é rápido. É uma coisa que é controlada por você. Vem aqui e você faz essa campanha de 7 semanas e você vai ser liberto. Se você trabalhar aqui para você quebrar essas maldições na sua vida, tudo vai mudar. É você que faz, é você que controla. É você que impede o devorador pelo seu dízimo. É você que garante as bênçãos pelo quanto você ora, pelo quanto você obedece ou pelo quanto você dá dinheiro na igreja. É um evangelho que é controlado por você. Um evangelho onde você não sofre, porque se você permanecer fiel, Deus vai te abençoar em todas as coisas e tudo que você botar a tua mão vai prosperar e tudo que você fizer vai dar certo. Só que a jornada de discipulado e de caminhada com Cristo apresentada pela Bíblia não é essa. Pelo contrário, a gente vê que os primeiros discípulos, quando eles diziam sim para Jesus, eles estavam dizendo sim para uma vida difícil, para uma vida de sofrimento, correndo o risco de morte. Aliás, todos eles sofreram muito, todos eles foram presos, todos eles foram açoitados, alguns, outros mortos com mortes violentas, todos eles foram perseguidos, tiveram muitos deles que deixar as suas cidades, ir para outras cidades e ficar escondidos, porque caso contrário eles seriam presos, eles seriam açoitados, eles seriam castigados, eles seriam mortos. Esse é o evangelho da igreja primitiva. Hoje, pela graça de Deus, nós vivemos numa era onde nós temos total liberdade da gente cantar para Jesus, da gente se reunir numa igreja aos domingos à noite, mas a gente não pode cair no erro de achar que a vida de caminhada com Jesus é uma vida onde tudo vai acontecer da nossa maneira, do jeito que a gente quer, quando a gente quer e como a gente quer. Por quê? Porque não é assim que funciona. É uma jornada onde o pecado está sendo extirpado de nós, onde a coisa mais terrível que existe no universo, que é o pecado, está sendo arrancado de nós. Então isso requer uma jornada que leva a vida toda até que a gente encontre com Cristo. Agora, eu não digo isso para te desanimar, eu digo isso para você entender o seguinte, que apesar de você não conseguir arrancar o pecado de você, apesar de você não conseguir ser transformado à imagem de Deus, você pode ter a certeza de que Deus está trabalhando em você e aperfeiçoando você conforme a imagem de Cristo. Deus está moldando você. Então, quando você olhar para a sua vida e você vê que a sua vida parece que as coisas não estão acontecendo, você vai se lembrar dessa mensagem hoje, vai me lembrar, não, mas o pastor me disse que é uma jornada difícil, lenta e eu não controlo, mas eu tenho a certeza de que Deus está me transformando na imagem de Cristo. Deus está me moldando na imagem de Cristo. Eu vou aprofundar um pouco mais esse conceito na semana que vem. Mas hoje eu quero que você entenda, em primeiro lugar, que essa transformação na imagem de Jesus, ela não acontece pelo nosso esforço. Ela não acontece pelo que fazemos. É somente a glória de Deus que pode nos transformar verdadeiramente. Somente a glória de Deus que pode arrancar o pecado de nós. Porque o que deformou a imagem de Deus em nós? O pecado. Qual é o objetivo da nossa vida? Deveria ser sermos semelhantes a Jesus. Esse é o objetivo final da existência, ser como Jesus. No final de todas as coisas, meus irmãos, quando Cristo voltar, a separação das ovelhas e dos bodes vai ser assim, aqueles que são semelhantes a Cristo e aqueles que não seguiram a Cristo.
O objetivo de tudo é sermos como Ele. João diz, não sabemos o que havemos de ser, mas sabemos que seremos como Ele. Então, quem é que pode nos tornar semelhantes a Jesus? Não somos nós. Nós não nos tornamos mais parecidos com Jesus fazendo mais. É somente a glória de Deus que pode nos transformar. Porque o que aconteceu com o pecado? O pecado nos separou da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a única coisa que pode restaurar a imagem de Deus em nós, nos restaurar a essa relação com Ele, nos tornar semelhantes a Ele, o que é? A glória de Deus. Você não consegue produzir isso. Por mais que você faça, por mais que você se dedique, por mais que você se esforce, não tem como. E isso é uma boa notícia. Porque a boa notícia é o seguinte, que existe um poder maior do que você capaz de fazer aquilo que você não consegue, que é a glória de Deus. Olha o que o texto diz de novo. Todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior. E olha o detalhe, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Você não produz a glória que te transforma. Ou seja, se é só a glória de Deus que te transforma e você não tem como produzir ela vem do Senhor, então o único meio de você ser transformado é através da ação do próprio Deus pelo seu Espírito na sua vida. Diga assim comigo, eu não tenho como ser transformado se não for pela ação de Deus na minha vida. E é uma coisa que você não controla. Não conseguimos transformar a nós mesmos. Somos transformados pelo Espírito de Deus. A grande pergunta é, como é que Deus então nos transforma? Como é que essa transformação acontece? Vamos olhar para o texto e vamos ver o que ele diz, mas antes eu quero mostrar essas imagens aqui para você. Para quem não sabe, esse aqui é o João. E se você observar bem na imagem, o João é fã do Homem-Aranha. Aqui foi o aniversário de 2 anos dele. E ele tem um desenho do Homem-Aranha que ele assiste lá, ele tem bonequinho do Homem-Aranha, tem fantasia do Homem-Aranha. E olha só que interessante nas imagens, ele está fazendo a pose do Homem-Aranha. Ele viu que ia tirar foto, ele tentou fazer a mesma pose que o Homem-Aranha faz. E por que isso, gente? Aqui nesse último canto aqui, você vai ver que ele está tentando fazer, né, o sinal de solta-teia do Homem-Aranha, que, gente, não é o sinal do demônio, tá? Só para te explicar isso aqui, porque... Né, crentes assim legalistas que acham que eles que controlam a transformação deles, eles pensam que eles têm que se livrar de tudo que é do demônio. Aí não pode a camisa azul da seleção porque tem o demônio lá, não pode a Coca-Cola porque é alô diabo, é do demônio, e tudo é do diabo. Gente, aqui é só o Homem-Aranha, ele tem um dispositivo de teia que tem um botãozinho no meio da mão, aí ele faz assim e solta a teia, entendeu? É isso. Ali ele estava aprendendo ainda, mas depois ele dominou a arte de fazer isso e agora é o dia inteiro soltando teia imaginária pela casa. Se o João soltasse teia de verdade, a minha casa seria tomada por teias, de tanta teia imaginária que ele solta. Mas por que ele faz isso, gente? Simplesmente por uma coisa. Porque aquilo que tem a nossa atenção influencia na nossa formação. Ele é influenciado por aquilo que ele observa, por aquilo que ele vê. Ao assistir o desenho do Homem-Aranha, o que acontece? Ele naturalmente reproduz os movimentos, as poses, as ações do Homem-Aranha. E aí ele chega para mim, pai, você é o Duende Verde. E aí ele vem, começa a soltar teia na minha cara e pula em cima, porque é o que ele vê. A minha esperança é que ele contemple mais a Cristo do que o Homem-Aranha, se torne semelhante a Jesus, amém? Mas, gente, meu ponto é esse. Aquilo que tem a nossa atenção influencia na nossa formação. Você nunca vai se tornar um advogado se você não dedicar anos da sua vida dando atenção ao conhecimento na área do direito. Você nunca vai se tornar um médico se você não dedicar anos da sua vida dando atenção à área da biologia e da medicina. Para ser formado no médico, você precisa dedicar anos e anos de atenção, de aprendizado, de observação naquilo que você deseja se formar. Porque aquilo que nós damos a nossa atenção influencia na nossa formação e a Bíblia chama isso de contemplação. Você pode repetir essa palavra comigo? Contemplação. Olha só o que a Bíblia diz, de novo no texto. A gente vai ler muito o mesmo texto, tá, gente? Porque a gente está aprendendo a partir do texto. Todos nós, que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior. O processo de transformação na imagem de Cristo
acontece na medida que nós fazemos o quê? Contemplamos a glória do Senhor. Contemplar tem a ver com você colocar a sua atenção, a sua devoção, os seus pensamentos, as suas intenções e desejos e canalizar isso para um destino. Então, é por isso que a Bíblia fala da idolatria. O que é idolatria? É quando ao invés de você colocar a sua devoção em Cristo, você coloca a sua devoção, a sua atenção e as suas afeições em outra coisa. Não nos tornamos parecidos com Jesus fazendo mais. Tornamos-nos parecidos com Jesus contemplando mais. Vou ler de novo o texto. Contemplamos a glória do Senhor. Nós que contemplamos, estamos sendo transformados. Você não é transformado fazendo mais. Pastor, eu estou com uma área de dificuldade na minha vida. E eu não consigo vencer determinado vício, comportamento, enfim, problema. E aí normalmente vão dizer o que para você? Isso é uma maldição hereditária, que você herdou lá do teu pai, que veio lá da tua avó. E aí você vai fazer o quê? Você vai vir aqui na igreja, você vai fazer 7 semanas de quebra de maldição, você vai dar a sua oferta e no final das 7 semanas você vai estar liberto. Rápido, fácil, controlável. Não é assim que funciona. O Evangelho diz o que pra gente? Você só vai ser transformado se você contemplar a glória do Senhor. É só assim, porque você não consegue fazer nada para se livrar disso e se transformar. O que você precisa? Se tornar mais parecido com Jesus. Porque a jornada da nossa terra aqui é uma jornada onde o pecado está sendo extirpado de nós e estamos nos tornando mais parecidos com Ele. Como é que isso acontece na minha vida? À medida que eu contemplo a glória do Senhor. É isso que a Bíblia ensina. Por quê? Porque o que contemplamos impacta em quem nos tornamos. Não é isso que o Salmo diz? Tornem-se semelhante aos ídolos todos aqueles que os adoram. Aquilo que contemplamos impacta em quem nos tornamos. Quando contemplamos a glória de Deus, somos transformados na imagem de Jesus. Então, a chave para a nossa transformação na imagem de Jesus é contemplar a glória de Deus. Tem um autor chamado Sam Storms, e ele diz o seguinte, ele é pastor, teólogo e escritor, ele diz assim, quanto mais o conhecemos, ou seja, quanto mais conhecemos Jesus, e o contemplamos no esplendor da sua glória, mais somos transformados à própria imagem de Jesus, em cuja face a glória de Deus resplandeceu ou se reflete. Sempre tendemos a nos tornar semelhantes àquilo que mais admiramos, apreciamos e valorizamos, assumindo suas características e qualidades. Eu vou ler de novo essa última frase. Sempre tendemos a nos tornar semelhantes àquilo que mais admiramos, apreciamos e valorizamos, assumindo suas características e qualidades. Então, qual é o segredo para você ser transformado na imagem de Jesus? Para o pecado perder cada vez mais o poder sobre você. Para ele não ter poder sobre a sua vida. Para você cada vez mais se parecer com Cristo, contemplar a glória do Senhor. Você precisa mudar o seu foco. Não progredimos em santificação ao contemplarmos os nossos próprios pecados e falhas. A verdadeira transformação acontece quando contemplamos a glória do Senhor. Enquanto você pensar assim, eu estou com esse pecado na minha vida, e agora o que é que eu posso fazer para eu me livrar dele? Você não vai conseguir. Enquanto você olhar para os seus problemas e ficar pensando neles e ficar tentando conjecturar como é que você pode fazer para se livrar deles, você não consegue. Por quê? Porque o segredo da Escritura é o seguinte, você precisa colocar os seus olhos, colocar a sua atenção, a sua contemplação na glória de Deus. Quando você aprender a contemplar a glória de Deus, você será transformado com glória cada vez maior. Não é isso que o texto diz? Assim, todos nós, com face descoberta, que contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Espírito. Qual é o contexto dessa passagem, meus irmãos? O contexto dessa passagem é o seguinte, Paulo está fazendo uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O tempo antes de Jesus, especialmente com relação ao povo de Israel, e o tempo depois de Jesus. Bem, como era antes de Jesus?
Existia uma nação, que era o povo de Israel, e essa nação recebeu de Deus, através de um homem chamado Moisés, leis e mandamentos que eles deveriam cumprir e obedecer. O objetivo dessas leis era, primeiro, revelar a vontade de Deus, o padrão moral de Deus para eles. Segundo, mostrar para eles o quanto eles eram pecadores e dependiam da graça de Deus. A ideia nunca foi que eles tentassem se santificar ou alcançar o padrão moral de Deus pelos próprios esforços. Mas eles olharam para aquelas leis e disseram: nós conseguimos, nós confiamos na nossa própria capacidade de agradar a Deus. Obviamente isso não funciona, porque não tem como, porque todos são pecadores e são marcados pelo pecado. Então o que Deus fez? Ele inclui nessas leis e mandamentos os sacrifícios, de modo que anualmente era necessário que se oferecessem sacrifícios de animais. Para quê? Para que os pecados do povo fossem purificados. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Se você comete uma transgressão contra Deus, um pecado contra Deus, a consequência desse pecado é a morte. Você precisa pagar com a sua própria vida, porque Ele é o autor da vida, e você está transgredindo e ofendendo o próprio autor da vida. Então, a consequência do pecado é a morte. E aí Deus proporciona os sacrifícios para eles. E ano após ano tinha que ser oferecido isso. E o povo falhava, e era uma confusão. Só você ler o Antigo Testamento inteiro, você vai ver o caos que era. E então Deus vem a esse mundo para mostrar para nós o que significa ser humano. Deus assume a forma humana na pessoa de Cristo Jesus, que é a própria imagem de Deus manifestada em um ser humano, para que nós possamos ver quem nós devemos nos tornar e como devemos viver. E a ideia é que através de Jesus, ao se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados, ele se oferece como sacrifício último e definitivo, de modo que não precisa mais de sacrifícios para a purificação do pecado. Pelo contrário, nós agora podemos confiar na obra de Cristo, sabendo que ela é suficiente para sermos perdoados de todos os nossos pecados, e não só isso, para sermos reconciliados com Deus e para sermos restaurados na imagem de Jesus. Então, aquilo que o povo de Israel, tentando obedecer às leis e falhando terrivelmente, nunca conseguiram, Deus agora, por meio do seu Filho, mostrou para nós que é só Ele que pode fazer, e que Ele faz, e faz muito bem. Por isso Jesus vem, vive uma vida perfeita, Ele morre, é sepultado, ressuscita, sobe ao céu, e a promessa é que em breve Ele voltará. E quando a gente encontrar com Ele, nós também seremos glorificados, receberemos um corpo glorificado à semelhança dele. Olha que maravilha. Então Paulo está explicando isso em 2 Coríntios capítulo 3. E o que acontece é que quando Moisés recebe os mandamentos e a lei, ele tem uma experiência gloriosa com Deus. Ele tem um encontro com Deus no monte, ele vê a glória de Deus. E aí, gente, eu achava que a Bíblia diz assim, que quando Moisés desce do monte, o rosto dele brilhava, resplandecia o rosto dele, por causa da glória de Deus. E aí a Bíblia diz que ele teve que colocar um véu sobre o rosto. Eu achava que ele colocou esse véu, por quê? Porque a glória era tão forte que ele, era uma pessoa humilde, então ele não queria que o povo de Israel idolatrasse ele, ou ficasse olhando para a glória que estava no rosto dele e tal. Mas o texto de Paulo aqui, aos Coríntios, quebrou completamente esse meu raciocínio e me mostrou que, na verdade, Moisés, ele colocava um véu sobre o seu rosto, não porque a glória era grande demais, mas porque ela ia diminuindo. Olha só, para esconder do povo o fato de que a glória ia diminuindo, é que ele colocou um véu. Por quê? Porque o que Paulo está mostrando é que a antiga aliança é inferior à nova aliança. Que a ideia de tentarmos nos reconciliar com Deus por meio dos nossos esforços, tentando obedecer às leis de Deus por conta própria, ela é falha, ela é limitada, e a glória desse sistema é cada vez menor, enquanto em Cristo o resplendor da glória de Deus, o brilho exato da sua glória, como João diz, nele vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Em Cristo essa glória é cada vez maior, de tal modo que eu sou transformado dia após dia, até o dia que eu serei glorificado. Olha só o que o texto diz,
2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Não somos como Moisés. Diga assim comigo. Glória a Deus que não somos como Moisés. Gente, eu aprendi a orar tantas vezes isso. Senhor, eu quero ser como Moisés, eu quero ver tua glória. Me mostra a tua glória, Deus, eu quero ter experiência igual Moisés teve. Mal sabia eu que eu estava fazendo uma oração que ofendia a própria aliança que Deus estabeleceu com Cristo. Olha o que Paulo diz, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se desvanecia. Primeiro, é legal o paralelo você perceber que ele faz aqui no texto. Ó, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os filhos de Israel não contemplassem. Moisés não queria que eles vissem a glória que estava brilhando na face dele. Por quê? Porque era uma glória que ia diminuindo. É isso que o texto está dizendo. Ele colocava o véu para que os filhos de Israel não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Versículo 14. Na verdade, a mente dele se fechou. Até hoje, o mesmo véu permanece quando é liga a antiga aliança. Alguém pergunta assim, olha, por que muitos judeus não aceitaram Cristo? Por isso. Porque eles ainda acham que é pela lei, pelo esforço deles em cumprir os mandamentos de Deus, que eles serão reconciliados com Deus, que eles serão abençoados e que eles se tornarão semelhantes ao seu Criador. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Existe um véu ainda no coração deles. Não foi retirado por quê? Porque somente em Cristo é removido. Porque Cristo é a manifestação da glória de Deus, meus irmãos. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, preste atenção, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Agora, então, ele está dizendo que quando nós conhecemos a Cristo, lembra de Paulo? Ele era zeloso na lei, ele cumpria todos os mandamentos. Ele era, a Bíblia diz, irrepreensível quanto à lei. E ele era zeloso quanto à religião judaica. Ele era fariseu de fariseus. Ele foi ensinado aos pés de um dos melhores judeus de todos. Só que um dia ele tem um encontro com a glória de Deus. Ele tem um encontro com Cristo Jesus na estrada para Damasco. Sabe o que acontece? Ele cai prostrado e ele se rende. E ele passa a considerar todo aquele histórico dele de obediência aos mandamentos de Deus como esterco. Porque ele encontrou uma glória que é superior. O véu foi removido da face dele. Enquanto ele tentava alcançar a glória de Deus pelos seus esforços, para ser zeloso, para ser puro, para ser santo, pela sua capacidade. E era uma glória que ele nunca alcançava porque ela só diminuía. No caminho para Damasco ele encontra Cristo e a Bíblia diz que era meio-dia e ele viu uma luz que brilhou mais forte do que o sol. Ele teve um encontro com a glória de Deus, o véu foi removido. É isso que ele está falando. E ele diz, ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Percebe que aqui não tem nada a ver com, agora a gente pode pular, cantar, dançar e correr na presença de Deus. Embora seja verdade que você possa fazer tudo isso, mas o texto que diz onde o Espírito do Senhor está, a liberdade, está falando o quê? Liberdade do quê? Do fardo de eu ter que tentar me santificar, me transformar, me moldar a um padrão inalcançável. Do fardo de saber que eu não posso ser transformado pelos meus esforços por mais que eu tente. De ter que lidar com o peso dos meus próprios pecados. Ele está dizendo que quando nós encontramos a glória de Deus na face de Jesus Cristo, sabe o que acontece? Esse peso é tirado de nós. Nós somos libertos e passamos agora a caminhar em uma jornada na qual nós somos, como o texto continua dizendo, transformados de glória em glória, com glória cada vez maior. Em outras palavras, meus irmãos, agora nós não precisamos mais nos esforçarmos, darmos o nosso suor e o nosso sangue para que Deus se agrade de nós. Para que Deus, de alguma maneira, se volte a nós. Pelo contrário. Ao conhecermos a Cristo, nós temos um encontro com uma glória que é superior a todas as coisas, porque Ele é o brilho exato da glória de Deus e a expressão da sua imagem. Ele é a própria imagem de Deus. E nós somos transformados à medida que caminhamos com Ele, de glória em glória, com glória cada vez maior. É por isso, gente, que a gente não precisa aqui ficar cantando 1 milhão de vezes, pedindo que Deus derrame a sua glória. Por quê? Porque a glória de Deus está revelada para nós na pessoa
de Jesus Cristo. Nós não precisamos voltar no sistema do Antigo Testamento, querendo ser como Moisés. Ah, Senhor, imagina a experiência de Moisés, que Deus colocou ele na fenda da rocha e passou sobre ele, proclamando o nome do Senhor e aquela glória. Gente, hoje nós estamos escondidos em uma rocha que é superior àquela do monte, que se chama Cristo Jesus, e nós temos nele não só as costas de Deus, nós temos a face de Deus voltada para nós, porque ele é o brilho da face de Deus. Cristo é a plenitude de Deus manifestada a nós. Então, como é, gente, que eu consigo contemplar a glória de Deus? Porque se eu sou transformado na imagem de Jesus, contemplando a glória de Deus, como é que isso acontece? Contemplando a glória de Cristo no Evangelho. Conhecendo a Cristo por meio do Evangelho. E o Evangelho é a boa notícia de que Cristo é a revelação máxima da glória de Deus para nós. Veja só o que ele continua dizendo, só para você entender. O versículo 18 é o último do capítulo 3. Então ele começa o capítulo 4. E olha o que ele diz no capítulo 4, dos versículos 4 e 6. O Deus desta era, o Deus desse tempo, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho é a boa notícia de que Cristo é glorioso. O Evangelho não é a boa notícia somente de que nós podemos ter salvação e não vamos para o inferno e vamos para o céu. O Evangelho é a boa notícia de que a glória de Deus veio até nós. E é essa glória agora que se manifesta a nós e nos transforma na imagem de Deus. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que os meus pecados não precisam mais me dominar. A boa notícia é que eu não preciso mais tentar melhorar de vida, tentar ser um ser humano melhor. Eu posso contemplar a glória de Cristo, e ao contemplar essa glória, eu sou transformado por essa glória na imagem de Cristo. Veja só, Cristo é a imagem de Deus. Veja, quando eu contemplo a luz do Evangelho da glória de Cristo, eu vejo que Cristo é a imagem de Deus. E o que acontece comigo? Eu sou transformado segundo a sua imagem com glória cada vez maior, quando contemplamos. Olha só o que ele continua dizendo. Deus que disse das trevas resplandeça a luz, ou seja, Deus que olhou para a terra sem forma e vazia, semelhante aos nossos corações escuros e vazios por causa do pecado. Deus disse para esse mundo, haja luz, e houve luz nesse mundo. Esse mesmo Deus olhou para os nossos corações e disse, haja luz. E a luz dele brilhou. E o que é essa luz? O Evangelho da glória de Cristo. Quando você ouve a boa notícia, quando você ouve a mensagem de que Jesus é o Filho de Deus que veio a esse mundo e que por meio dele encerram os sacrifícios, que por meio dele nós somos justificados, regenerados, perdoados, santificados, e que é somente por meio dele, e que com ele viveremos eternamente. Isso é o brilho da luz de Deus e da glória de Deus enchendo o nosso coração e nos transformando. É isso que precisamos ouvir e colocar a nossa atenção e meditar e aprofundar todos os dias. Ele brilhou no nosso coração para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele está dizendo que como é que eu contemplo essa glória? Como é que eu conheço essa glória? Olhando para a face de Jesus. Como eu vejo a face de Jesus? Na luz do Evangelho. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós somos convidados, então, a olhar para a face de Jesus Cristo e para a glória de Deus no Evangelho. Olha o que a Elyse Fitzpatrick, autora desse livro Aconselhamento a Partir da Cruz, de muitos outros livros, ela é excelente autora. Eu recomendo muito que você leia esse livro. Ela diz assim, olha, se queremos ver a glória de Deus, se desejamos que nós e outras pessoas sejamos transformados em santidade, precisamos mergulhar no Evangelho, onde a sua glória aparece mais claramente. É para o Evangelho que devemos olhar e é pelo poder do Evangelho que seremos transformados. Meus irmãos, nós precisamos entender que o chamado de Deus para nós é, enquanto estamos caminhando nessa vida aqui na terra, até o dia que encontraremos com Cristo, o chamado dele para nós é para fazermos uma coisa: lembrarmos do Evangelho todos os dias. Ele veio em carne, nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, uma vida perfeita,
E ele foi punido, morto pelos pecadores. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele subiu ao céu e ele vai voltar. Como é que eu consigo perdoar quem me ofende? Lembrando o quanto esse Jesus me perdoou. Como é que eu consigo amar os meus inimigos? Lembrando o quanto esse Jesus me amou. Como é que eu consigo me sacrificar pela minha esposa? Lembrando que Cristo se sacrificou pela sua igreja. Como é que eu consigo viver uma vida pura? Lembrando do olhar puro de Cristo. Quando ele olha para o seu discípulo Pedro que o nega. Lembrando do olhar puro de Cristo ao olhar para a multidão e ter compaixão deles. Lembrando do olhar puro de Cristo ao olhar para Jerusalém e chorar sobre ela. Como é que eu vivo a minha vida no Evangelho? Lembrando desse Evangelho. Como diz a frase que é atribuída a Lutero, que eu citei semana passada. Eu preciso ouvir o Evangelho todo dia, porque eu me esqueço do Evangelho todo dia. Em outras palavras, se eu não ouvir esse Evangelho diariamente, se eu não lembrar de Jesus, do que Ele fez, da bondade de Deus, do amor de Deus, dessa graça maravilhosa, eu não tenho como ser transformado. Eu preciso dar a minha atenção para isso, porque é isso que vai contribuir para a minha formação em Cristo. Caso contrário, outras coisas estarão me formando. Existem várias maneiras de contemplar o Evangelho, gente. Através da pregação da palavra, como agora, você está ouvindo o Evangelho, ele ilumina seu coração. Você sai daqui mais transformado. Através do batismo, você precisa lembrar. Sabe, o batismo para muitos crentes, infelizmente, e essa é uma coisa que a gente tem conversado e que a gente quer trabalhar cada vez mais aqui na igreja, para que você sempre lembre do seu batismo. O batismo não era para ser só um momento que ficou esquecido lá atrás, gente. Romanos capítulo 6 é muito claro, e diversas outras passagens falam para nós sobre, como Pedro escrevendo sobre o batismo, que nós fomos sepultados com Cristo no batismo, nós morremos para a velha natureza, morremos para o velho homem, nascemos para uma nova vida com Ele, nós fomos mergulhados nas águas do batismo, simbolizando que agora estamos mergulhados em Cristo, que é a manifestação da glória de Deus para nós. Eu preciso lembrar, eu fui batizado com Cristo, eu fui sepultado com Ele. É por isso que todo domingo a gente tem a ceia, para te lembrar da mesma coisa. É por isso que você precisa da comunhão dos santos, porque na comunhão um vai lembrar o outro do Evangelho. Quando você confessar o seu pecado, você vai ouvir alguém dizendo o quanto você é amado por Cristo, que vai te confrontar, vai te encorajar e vai trazer Cristo na sua vida. Quando você ouvir o outro compartilhando de como ele tem sido transformado no Evangelho, você também será transformado. Nós precisamos disso. Mas mais do que isso, meus irmãos, nós precisamos diariamente contemplar a glória de Cristo. E é necessário haver uma intencionalidade em manter os olhos, a atenção, a mente e o coração voltados para o Evangelho. Nós somos convidados a conhecer Cristo mais profundamente quando? Diariamente. Você precisa, então, já que não é pelo que você faz, não é o quanto você produz, não é o que você tenta fazer, o que é, então? É o quanto você coloca os seus olhos no Evangelho. Existe uma diferença entre um cristão que é legalista e um cristão que é movido pela glória de Deus no Evangelho. O cristão que é legalista, ele vai ler a sua Bíblia, ele vai orar, ele vai jejuar ou fazer qualquer disciplina espiritual, pensando no quanto ele vai ganhar com isso, pensando nos seus próprios méritos e no quanto ele consegue fazer isso. Eu leio a Bíblia porque tem que ler. Onde já se viu crente que não lê Bíblia? Todo crente precisa ler Bíblia. É isso aqui que a palavra de Deus manda, então eu vou obedecer. Eu leio a Bíblia. Por isso que eu leio todo ano. E aí ele conta sempre isso como um mérito para ele. Não porque Deus me abençoa porque eu pago muito preço, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. É sempre pensando nele mesmo. Mas um cristão movido pela verdade do Evangelho, ele reconhece o seguinte: eu não consigo me transformar. Eu sou tão pequeno e incapaz, mas eu sou tão amado por Deus. É por isso que eu leio a minha Bíblia, porque eu sei que é só a verdade de Cristo que me transforma. E eu preciso dela para me transformar. É por isso que eu oro, porque eu sei que é só a glória de Deus, eu sei que é só o próprio Deus que pode me moldar e me livrar do pecado e me transformar. É por isso que eu oro e o busco. É por isso que eu preciso de comunhão, porque eu sei que sozinho eu não consigo ser transformado na imagem de Jesus. Então eu vivo a vida de comunhão porque eu sei que ali eu serei transformado na imagem de Cristo. Percebe que então nunca a confiança está nele ou no que ele faz, mas sempre na obra de Cristo e no poder de Deus. Está dando para entender, meus irmãos?
A lei, o esforço próprio, a confiança em si mesmo e a tentativa de obedecer a Deus por sua própria capacidade não tem poder para transformar você. A transformação acontece somente à medida que contemplamos a glória de Cristo. E eu quero finalizar além desse texto de Hebreus para vocês. Olha só o que o autor de Hebreus diz. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Lembra que eu falei semana passada? O pecado em você, o pecado nas pessoas à sua volta e o pecado no mundo ao seu redor. Livremo-nos disso e corramos com perseverança a carreira que está proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Perceba que você não consegue nem mesmo ter fé para crer em Jesus por conta própria. Essa fé, ela é proveniente de ter os seus olhos em Jesus, de olhar para Jesus. E como eu olho para Jesus? Voltando a minha atenção, a minha mente para o Evangelho. Olha só, como é que eu olho para Jesus? Presta atenção. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Percebe a mensagem do Evangelho aqui? Jesus, ele veio a esse mundo e ele se moveu por uma alegria perfeita e ele suportou a cruz e ele desprezou a vergonha, as ações dos pecadores contra ele e ele morreu, ressuscitou, assentou-se à destra de Deus. Como eu olho para Jesus? Lembrando disso aqui, prestando atenção nisso aqui. Versículo 3 vai deixar isso claro. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e nem se desanimem. Meus irmãos, como é que eu não vou me cansar e não me desanimar na fé? Lembrando de Cristo Jesus, o resplendor da glória de Deus, a plenitude da glória de Deus manifestada a esse mundo, em carne, vivendo uma vida perfeita, sacrificando-se oferecendo-se como sacrifício por nós, morrendo, sendo sepultado, ressuscitando, subindo ao céu e prometendo voltar. É assim. Pensando nisso, enchendo a minha mente, dando a minha atenção, a minha devoção, os meus pensamentos, a minha imaginação, tudo isso para essa mensagem. Não é pelo quanto eu faço, não é pelo quanto eu me esforço, é pelo quanto eu contemplo. E eu contemplo a glória de Deus na face de Jesus. E eu só consigo ver Jesus revelado na mensagem do Evangelho. Assim, todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós somos transformados quando contemplamos a glória de Cristo revelada no Evangelho. Você pode se colocar de pé nesse momento?